Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já sentiu que teve alguma semana ou algum momento da sua vida em que estava tudo muito claro, em que as coisas pareciam estar fluindo melhor, como se você estivesse no lugar certo, na hora certa? As suas decisões estavam sendo as mais acertadas possíveis e tudo estava correndo bem? Essa semana, do dia 24 até o dia 30 de maio, tem exatamente essa configuração. Tem uma combinação lá no céu que mostra pra gente uma oportunidade para nós nos realinharmos com as energias que estão ao nosso redor, que é a nossa realidade, para que a gente consiga nadar a favor da maré e não contra ela. Então, vamos começar. A semana começa bem suave, com a lua em Phalguni, uma nakshatra que fala sobre uma energia de um descanso criativo, de conexão, de prazer genuíno. Não é preguiça, não é uma preguiça, uma inércia, né? Não é tamas, é uma recarga emocional, é uma recarga intencional. Na verdade, eu diria que é uma recarga estratégica nesse período, né, do seu domingo, onde você tem uma pausa ali no começo, mais pro final da tarde, e aí você para um pouquinho e reorganiza todo esse, o que a gente chama de prana, né, essa energia que a gente tem, essa energia vital que a gente tem dentro da gente, para a etapa seguinte. Então, pensa assim, você não pode dar aquilo que você não tem. E Phalguni é o céu te dizendo, recarrega primeiro, e depois você oferece os seus dons para a sociedade, os seus dons para as pessoas, né? Na segunda-feira, a lua se muda e ela entra no signo de Virgem, Kanya Rashi. E é o que faz aquela suavidade agora ganhar um pouco mais de clareza, né? Ela pede organização, ela pede discernimento. Ela que eu estou falando é a lua que representa a nossa mente. Então é como se a semana, logo nesse comecinho, na segunda-feira, virasse uma página e passasse daquele lugar onde a gente tem muito mais sentimento e nós passássemos por um lugar de mais fazedores. Então nós estamos mais agindo no mundo, tá? Então lembra, descansar primeiro, organizar para depois poder ter boas ações. Na segunda-feira ainda, segunda-feira é um dia cheio para essa semana, então agora eu preciso que você preste bastante atenção aqui para o próximo trânsito. Segunda-feira é Mohini Ekadashi. Mohini é a encantadora, é a ilusão divina. Pode soar um pouco estranho, mas a forma como eu lido com os meus padrões e os meus gatilhos hoje, tudo isso mudou com o tempo, gradualmente. Mas a grande virada de chave foi quando eu entendi, realmente, que aquilo que nos aprisiona também é aquilo que pode nos libertar. Nada melhor do que aquilo e a razão, né, a justificativa de uma coisa, de um ato que cria a nossa prisão, para a gente poder entender onde é que é a saída, onde é que é a luz no final do túnel, onde é que está a chave dessa prisão. Porque, na verdade, os apegos, aversões, vícios, tudo aquilo que a gente repete sem querer, não é bem o nosso inimigo. A gente fala que é nosso inimigo, a gente sente como se fosse alguma coisa que está contra nós. Mas na verdade não é. Na verdade é só um espelho que reflete aquilo que a gente está vivendo, que reflete aquilo que a gente é. E essa segunda-feira pode ser esse espelho. Para quem faz a prática de Ekadashi, porque foi recomendado de acordo com o seu mapa natal, esse é um dia ótimo para você soltar alguma coisa que você precisa deixar para trás. Ekadashi tem um poder muito grande de transformação. Mas eu quero lembrar que toda prática de Upaya, toda prática espiritual tem que ser passada por alguém que saiba orientar como fazer e principalmente qual é o objetivo. Por que você está fazendo isso? Ok? Porque a intenção, uma intenção clara nesse momento, faz toda a diferença. Então, seguindo aqui, vamos lá. Terça-feira, Mercúrio sai da combustão,
Sabe, é como se fosse aquela sensação de que você tem uma névoa na cabeça. E aí as palavras não saem, parece que tem um nó na sua garganta e parece até que você às vezes perde o fio dos pensamentos, né? É mais ou menos essa sensação que a gente tem. Tudo isso passa. A partir dessa terça-feira, na verdade, já tá tudo muito ameno, mesmo dias antes, mas oficialmente nessa terça-feira isso passa. E aí, a partir de terça, então, a mente fica oficialmente mais afiada, a comunicação flui melhor. E se você tem algum contrato para assinar ou alguma conversa difícil, mais difícil com alguém, então tem alguma decisão importante para tomar, espera a terça-feira e na terça-feira você marca. Aí, na quinta-feira. Quinta-feira, Mate ingressa em Bharani Nakshatra. Ele sai de Ashwini, então Mangala, que é Marte, sai de Ashwini Nakshatra, que fala sobre uma energia de impulso, um impulso inicial, né? Um impulso de você dar a partida do carro, né? Ignição, e entra em Bharani. E Bharani é diferente. Bharani é regida por Yama, que é o deus da morte, o deus do Dharma. E quando a gente pensa nisso tudo, parece que é como se fosse algo assustador, né? Mas escuta, Yama não é o nosso inimigo. E Yama, assim como nada é nosso inimigo, ele é como se fosse um juiz. E aí é aquele que pesa cada ação, mas com uma precisão absoluta, então com uma memória incrível, né? Ele não deixa passar nada. O que Marte pergunta nesse momento pra gente, enquanto ele passa por Bharani Nakshatra, é o que você está carregando, que já deveria ter sido solto lá atrás. Alguma coisa que você já deveria ter liberado lá atrás. É como se você tivesse passado por uma porta e você deveria ter deixado alguma coisa lá atrás antes de passar por essa porta, mas você resolveu trazer um mundo, trazer alguma coisa com você e nessa travessia. Então, são ciclos que precisam ser encerrados. São decisões que você está adiando, mas elas chegam de volta cobrando você. Então, tudo aquilo que você evitou encerrar lá atrás, agora pede para que você olhe de novo, revise e, finalmente, encerre os ciclos que você precisa. Marte geralmente é uma energia de ignição e de impulso, mas Bharani fala sobre um corte. Não é bem um corte, mas fala sobre uma interrupção, sobre uma mudança de fase. Então, lembra assim, não é bem uma coisa que vem para punir você, não é um castigo. Apesar de Yama ser relacionado com um deus que castiga, mas, na verdade, ele vem fazer uma limpeza. Muitas vezes essa limpeza pode ser na nossa mente, não precisa ser na nossa vida em geral. Não precisa ser algo físico que você precisa deixar para trás. Pode ser algo que é mental, uma memória, uma emoção, um padrão. Aí já fica um pouco mais difícil. Mas geralmente ele acende esse alerta para a gente poder fazer uma limpeza em algum lugar da nossa vida. Claro que vai depender muito também de onde isso cai no seu mapa. Mas a percepção de limpeza, a percepção de algo que precisa ser deixado para trás, deve ser nítida, seja lá em qual área isso esteja no seu mapa. O mapa é só uma pista, né? Então, use essa energia para você encerrar aquilo que precisa encerrar com coragem, porque a gente está falando de Mangala. Mangala representa a nossa coragem e com clareza. Então, bora para o próximo trânsito. Próximo trânsito é na sexta-feira. Fala sobre Mercúrio ingressando em Mithuna Rashi. Sexta-feira de madrugada, que é quando Mercúrio entra em Mithuna, que é o signo de Gêmeos. É o signo que ele mesmo rege, então ele fica digno, ele fica em próprio signo. Imagina você colocar alguém num ambiente onde ele consegue ser ele mesmo, né? Onde ele não precisa se adaptar, não precisa se curvar a ninguém, não precisa seguir regras de ninguém, ele simplesmente floresce. É exatamente isso.
né? A mente fica mais fluida, a comunicação se abre. A gente tem uma capacidade de se conectar com as nossas ideias, de se conectar com o nosso próprio raciocínio. E aí, se você tem alguma coisa para estudar, algum conhecimento que você precisa assimilar, alguma coisa que você precisa escrever, ou até mesmo comunicar para alguém, esse é o melhor momento. Esse sábado é um sábado de lua cheia. Shukra, que é Vênus, ingressa em Punarvasu Nakshatra. Significa o retorno da luz. O símbolo de Punarvasu é uma aljava de flechas. Então é a possibilidade que se renova. É uma possibilidade na sua vida que se renova. Deixa eu explicar para você. Essa possibilidade é como se você tivesse uma oportunidade de refazer ou revisar alguma coisa, só que dessa vez vai dar certo. Muitas vezes, normalmente, né, pela teoria, a pessoa tem que fazer 2 vezes para poder dar certo. Mas na prática, eu vejo que às vezes a pessoa precisa fazer até mais vezes, desde que ela não desista. E aí, em algum momento, quando você tem a nakshatra de Punarva, essas coisas entram e encaixam e dão certo. Com Vênus aqui, a gente tem uma energia de restauração, tanto nos relacionamentos, porque tanto Vênus fala sobre isso, como Punarva também é muito favorável. Então, o que parecia ser um pedido para você se reorganizar, alguma coisa que estava pedindo para você refazer, de repente pode ser só um renascimento de alguma coisa. E aí é um presente extra que o céu coloca justamente no dia da lua cheia. Então, esse sábado também vai ser um dia muito especial. Purnima, que é o dia de lua cheia, é um dia lunar, né? Uma titi. E as titis, os dias lunares, não seguem o jeito que a gente entende como um dia solar que começa quando o sol nasce, ou, isso para o Panchanga, né? Ou quando dá meia-noite e o dia vira. Não é assim que o dia lunar funciona. Ele muda, enfim, não tem essa regra pra gente saber, todo dia, à meia-noite vai mudar um dia lunar. Não é assim que funciona. E a Titi de Purnima, ela tem uma duração. Ela começa... Cadê? Ela vai começar no dia 30, às 6h07 da manhã, e vai acabar no dia 31 de maio, às 5h45 aproximadamente. Esse é o período que a gente tem sobre o dia lunar que a gente chama de lua cheia. Então, dentro desse período, a gente tem todas as possibilidades que uma lua cheia pode oferecer para nós. Então, a lua cheia em Vishaka, para começar, a gente está falando de uma lua que está em debilitação, em estado de debilitação. Toda vez que a lua estiver aqui nesse lugar, ela entra nesse setor onde não fica muito bem, onde ela fica, no mínimo, incomodada. E aí, claro, que tudo aquilo que a lua representa passa a trazer para a gente significados diferentes do que o comum, do que o normal. Fora isso, essa lua cheia tem uma capacidade muito grande, por ser chakra, de decisão, para a gente poder decidir coisas, para a gente poder se encontrar e focar melhor num propósito que a gente tem para a nossa vida. Então, é bem importante entender onde é que você coloca o seu foco nessa lua cheia, com a lua nesse estado de debilitação. Porque vai ser bem interessante você poder observar e tentar focar a sua mente nesse movimento, né, nesse lugar, do que você quer, do que você planeja para a sua vida e se você está se direcionando para esse lugar. Porque muitas vezes a gente aponta para um lado e vai para o outro. Veja se você não está fazendo isso. Essa lua cheia, nesse lugar do zodíaco, dá essa capacidade de você entender algum padrão que está oculto, que faz você pensar numa coisa e ir para outro lugar. Então, tente ser bastante objetiva, né? Pense em algo que você precisa ultrapassar, um obstáculo que você precisa ultrapassar, para você chegar no lugar onde você almeja ir.
E eu quero te deixar uma pergunta que é para você levar até esse momento de lua cheia, né? Não é um julgamento, é uma clareza. Mas o que você plantou nesse ciclo todo que está crescendo, né? Para começar. E se isso está crescendo para a direção que você quer? Essa é a pergunta principal. Então, esse é o presente mais raro, né? Que o céu pode te dar. O presente mais raro que o céu pode nos dar é a clareza. É a clareza sobre o que nós estamos fazendo, a clareza sobre quem nós somos, mas a clareza principalmente sobre como nós estamos agindo. Então, é isso. Do prazer consciente de Phalguni, a ilusão que liberta na Ekadashi, a mente que clareia com Mercúrio, o fogo transformador de Marte em Bharani, a inteligência em Casa com Mercúrio em Gêmeos, a luz restauradora de Vênus em Punarvasu, até a plenitude, né, da lua cheia que vai ser em Vishaka, e essa intensidade toda. O céu não está acontecendo por acontecer. O céu está acontecendo com você, né? Tem essa diferença. Nós somos um espelho que reflete aquilo que acontece no macrocosmo. E se você quer ir mais fundo ainda nesse conhecimento, na mitologia, na interpretação, nos significados, e como você pode aplicar isso na vida prática, no seu dia a dia prático, vem para a Espiral do Karma, que você vai se entender muito melhor nessa jornada de autoconhecimento que é tão linda, e tão profunda, e tão importante. Então, até a próxima semana.